E aí, apreciadores do QG, vamos agora fazer o videozinho falando sobre o novo capítulo de One Piece 1049, que finalmente é a conclusão da batalha no geral de Onigashima do arco de Wano. Agora só vai ter o pós-guerra para complementar tudo e depois iniciar outro arco. Foram quase 4 anos, se eu não me engano, nesse arco. Bom, vamos começar. O capítulo começa praticamente como o outro terminou, continuando o Clash. Aí o Kaido começa a questionar o Luffy, se o Luffy realmente acha que é capaz de vencer ele, que ele já durou o suficiente, e que tipo de mundo o Luffy queria transformar o país de Wano, ou o mundo no geral, na verdade. Você não vai ser capaz de mudar o mundo, mas que tipo de mundo você gostaria de ter, tá ligado? E durante essa mini conversa de uma paginazinha, a gente tem um flashbackzinho do Kaido, mostra ele pequenininho, 10 aninhos de idade, que me lembrou um pouco a história do Douglas Bullet, do filme do Stampede. Porque, assim como o Kaido nesse flashback, com 10 anos de idade, lutando na guerra, sendo o militar mais impressionante, Douglas Bullet foi a mesma coisa, tá ligado? Ele fazia parte de um exército, eu não sei se era de algum reino ou de era uma organização, uma parte do reino. Mas ele era, desde pequeno, um soldado, tá ligado? E ele era forte pra caralho e os outros soldados tinham inveja dele por causa disso, da força descomunal que ele tinha, mesmo sendo o mais jovem de todos. Então, mostra mais dessa condição anômala do Kaido, tá ligado? E a gente já viu que o terceiro personagem tá no topo ou quarto, se considerar de leve o Barba Branca, sendo lá na Ilha Esfinge, quando o Marco falou, tá ligado? Que ele era um órfão que espantava os bandidos, alguma coisa assim, se eu não me engano. Desde pequeno são fora da curva, tá ligado? O Oden, quando era pequeno, a Big Mom, agora o Kaido. E acho que dá pra considerar essa do Barba Branca, mas eu não tenho certeza porque eu não lembro também como era a fala, a citação sobre essa parte da infância dele. Mas enfim, no meio desse negócio todo, o Kaido estava sendo vendido para o governo, para a Marinha mais especificamente. Pro governo mesmo. A Marinha só foi coletar para usar ele de ferramenta como um soldado da Marinha pro governo. Então o Kaido estava acorrentado e ele mesmo pequeno já era maior que todo mundo e tal. E o rei do Reino de Vodka estava querendo usar ele como moeda de troca para participar do Reverie. Porque os tributos celestiais são muito caros e eles precisavam pilhar durante guerras e batalhas para poder conseguir dinheiro suficiente para isso, para poder ter acesso aos benefícios que o governo dá aos países associados. Então, ele estava fazendo isso, foi vender o Kaido, e o Kaido conseguiu fugir do navio prisão, tá ligado? E a gente consegue ver uma parte do que, porque na introdução do Kaido, no capítulo intitulado Suicídio, eu não lembro o número, fala que ele já foi capturado diversas vezes por inimigos e marinheiros, e a gente começa a ter uma noção disso. Eles já falam que quando o Kaido estava com fome, porque como ele tinha fugido, estava sozinho, ele se deixava capturar para ter refeições, porque davam comida aos prisioneiros. Aí depois, quando ele não queria mais, ele fugia, tá ligado? Mostrando que ele era extremamente absurdo, pô, e autoconfiante, tá ligado? Desde pequeno. Então, no meio disso tudo, dessas fugas e dessas capturas, ele acabou indo parar na Ilha Hashinosu, que atualmente, no mangá, é território do Barba Negra. Mas na época era simplesmente uma ilha onde vários piratas se reuniam e tudo mais pra... Eu acho que o Barba Negra manteve essa essência, mas agora ela tem um território. Na época eu não sei dizer se ela tinha um dono, se era o Shebeck ou se ela era avulsa. Ele acabou derrotando os piratas lá e aparece o Barba Branca falando: "Você, pirralho, você nunca quis ser um pirata, o Shebeck tava te procurando." Aí o Kaido acabou sendo recrutado como um dos membros dos Piratas Rocks. E isso é interessante porque ele era jovem, tinha 15 anos nessa parte de Hashinosu. E a gente viu que o Rocks só reunia os mais fortes. Então o Kaido nessa época, para poder ter chamado tanto a atenção dele, ele já se destacava entre praticamente a maior parte do mundo, entre aspas, por assim dizer, tá ligado? Entre os piratas e as pessoas não associadas ao governo, no caso, mais especificamente, ele já se destacava. Então, ele acabou entrando e a gente vê um pouquinho mais adiante. A gente não vê o Rocks, ele não aparece. Eu acho que nem vai aparecer
por agora, só mais pra frente, em algum outro flashback. Mas aparece a Big Mom entrando no quarto que o Kaido tava, dizendo que aconteceu alguma coisa e que eles estão indo pra God Valley. E aí, o que foi que aconteceu? Porque a gente tinha sabido que os piratas Rocks enfrentaram Roger e Garp em God Valley, que era um território onde os Tenryubito se reuniam. Mas o que foi que aconteceu de repente para eles mudarem de curso e irem para God Valley? O que tinha lá? O que interessava ao Shebeck para ele ir para lá, tá ligado? Porque antes a gente podia simplesmente pensar que ele tava indo para lá simplesmente para causar destruição e matar os Tenryubito, tá ligado? E o Garp, como era marinheiro, tinha que ajudar a proteger eles, e o Roger, por algum outro motivo, também se aliou. Mas alguma coisa tinha que estar ali escondido, porque isso é muito suspeito, pô. Eu não sei dizer o que. Eu acho difícil ter sido um poneglyph. Talvez alguma coisa relacionada a uma arma ancestral faça mais sentido, principalmente com o desejo do Rox de querer ser o rei do mundo. Então, um poder bélico como o de uma arma ancestral, somado aos tripulantes absurdos que ele tinha, ia fazer a tripulação dele, que já era a mais forte do mundo, ser ainda mais insana, tá ligado? Seria praticamente incontrolável. Então, no meio disso tudo, fica esse mistério. O que foi que aconteceu? Vamos esperar mais pra frente, mas eu acho que isso vai ser importante. O que aconteceu em God Valley, e só guerra final, talvez, ou com o Teach, do jeito que o Teach é interessado em algumas coisas, ele pode ter algum conhecimento que vai revelar algumas coisas, mas não tudo, pra gente sobre isso. Então, a gente viu que os Rocks foram derrotados lá em God Valley. A galera tava conversando, falando sobre isso. E eles ficaram se perguntando como foi que isso aconteceu. Porque eles só tinham piratas monstruosos, tá ligado? Aí falaram que ouviram falar que um marinheiro chamado Garp derrotou eles. Então, a gente vê aqui mais uma vez a parte do crédito dado ao Garp que o Sengoku tinha falado. Que o governo ocultou, e na hora de divulgar a notícia, não adicionaram o Roger como um aliado do Garp. E eles falaram, provavelmente eles tiveram algum problema interno, já que nenhum deles se dava bem, não sabia trabalhar em equipe. Então, eram as únicas duas opções na minha visão, era ou por causa dessa intolerância, onde esse atrito entre eles iria acabar atrapalhando durante a luta, onde iam acabar brigando entre si ou não conseguindo cooperar direito e se atrapalhar mais do que se ajudar, o que iria fazer ser mais fácil do bando dele ser derrotado, ou ia estar Garp, Sengoku, alguns outros marinheiros e toda a tripulação do Roger, que aí sim poderia fazer uma frente mais ou menos de igual para igual e ficar a cargo de quem conseguisse se sobressair mais, tá ligado? E já deixaria mais possível de acontecer uma vitória do lado do Garp e do Roger. Mas aparentemente pode ter sido os dois juntos, ou principalmente uma desavença durante a batalha que acabou atrapalhando o grupo dos Piratas Rocks. Então o Kaido aparece depois, um pouco depois. Ele sumiu, Big Mom tava querendo saber o que foi que aconteceu, procurando por ele, ele foi embora sem falar nada. E acabou criando os Piratas das Férias. E a gente vê ele com a Higurashi em Onigashima. Então provavelmente eles já estavam em Wano, ou indo para Wano. E ela disse que queria fazer um acordo com ele, alguma coisa desse tipo. E no meio desse flashback, o Kaido se lembra e pergunta ao King como era que Yamato sabia. Então Yamato já nascia e já estava em Wano, provavelmente. Como era que Yamato sabia de Joy Boy, que ela mencionou o Joy Boy. Não, nesse caso, eles já estavam em Wano sim, porque quando ele faz essa pergunta, o King fala que o Oden estava mencionando que queria abrir as portas do país para a chegada de Joy Boy. Aí o Kaido fala, então eu já sei quem é o Joy Boy. Aí o King fala, então quem é ele? Aí a gente volta pro presente, onde a gente vê a água que o Kaido raizou, a água que o Raizou liberou para apagar as chamas, espalhando pela ilha inteira e apagando fogo, mas isso acabou apagando as nuvens de fogo do Kaido que estavam segurando o Onigashima, porque quando a água cai, vai apagando. Aí o Momo fica desesperado tentando criar novas nuvens, mas ele consegue.
E apesar de um panoramazinho, a gente vê a maioria dos personagens se levantando, mas não tem muita coisa, é só uma observação geral de dentro. E a gente meio que volta pra luta e o Momo, quando faz a nuvenzinho, puxa a ilha de Onigashima no ar e o soco do Luffy ultrapassa e se sobressai em relação ao golpe do Kaido. E o Luffy fala: o mundo que eu quero criar é um mundo onde nenhum dos meus amigos passarão fome. E ele acerta o golpe no Kaido, que desfaz aquela armadura, o Megazordzinho de fogo dele, e acerta em cheio ele e joga ele no chão. E ele cai lá no chão e a gente começa a ver mais um pouquinho das lanterninhas. Falando que queria que o Kaido fosse derrotado, ficou voltasse sim, quase a mesma coisa do capítulo passado. E de novo, eles não sabem o que está acontecendo. A Onigashima não chegou a ficar acima da capital das flores, mas já estava no país de Wano. Então o Kaido cai no chão e enquanto ele está caindo no chão, ele se lembra novamente da conversa com o King relacionada ao Joy Boy. Que ele fala que Joy Boy seria o homem que ia derrotar ele. Então nesse contexto, quando a gente viu, quando o Luffy foi derrotado, que ele cai da ilha e no mar, o Kaido fala: então você também não conseguiu se tornar Joy Boy. E foi pensado que seria o Kaido estivesse tentando se tornar Joy Boy. Aí começavam a se perguntar, a teorizar até que as Smiles poderia ser uma tentativa de algo tipo, mas não, era só como artificial mesmo, sempre foi, tá ligado? Isso começou depois, mas era só a tentativa do Kaido, por causa da força ampliada que as zonas davam e tudo mais. E Smile a gente já viu o porquê do nome Smile, por causa do efeito colateral, que ela era falha, e isso fazia as pessoas agirem como deboche colocar esse nome. Então era só isso mesmo. Então, nesse contexto do Joy Boy, durante os spoilers, eu fiquei conversando com a galera no grupo do WhatsApp do QG sobre se isso seria realmente do geral, um contexto geral da vida do Kaido. Porque ele já foi derrotado 7 vezes, então seriam 7 Joy Boys, mas não. Foi no contexto do país de Wano após Oden. Quando Oden falhou em derrotar o Kaido e ele estava se preparando para a chegada de Joy Boy, o próprio Kaido percebeu: não vai ter ninguém aqui que vai conseguir me derrubar. E o único que pode vir a ser capaz vai ser Joy Boy quando chegar. Então ele falou isso pro Luffy porque o Luffy chegou na intenção de destronar o Kaido e derrotar ele para mandar ele para fora perto de Wano. Então quando o Luffy foi derrotado, o Kaido ficou. Então você também não foi capaz de ser o Joy Boy, aquele que ia chegar em Wano, derrotar o Kaido e ajudar a libertar o país. Mas finalmente o Kaido foi derrotado e essa memória dele dá a entender que ele realmente percebeu e aceitou nos últimos momentos durante a queda que o Luffy era essa pessoa. Luffy era o Joy Boy e Luffy derrotou ele. E o King ainda fala: então isso nunca vai acontecer, por causa da confiança que eles tinham na própria força do Kaido. Principalmente o King, que se tornou aliado do Kaido por causa da admiração que criou na força dele. Isso foi falado no Vivre Card do King. Então, após isso, a gente viu que o Momo conseguiu colocar a ilha de Onigashima no chão, em estado decente, ela não foi destruída. Aí o Momo cai em exaustão, e o Luffy também estava caindo em exaustão, após toda essa batalha contra o Kaido. E finalmente acabou, e agora, acabei de lembrar, o agente da CIP0 que sobrava, tinham 3, o que sobrou escapou da ilha. Então, ele pode ser a principal fonte de informação para os acontecimentos do país de Wano e vai fazer com que as recompensas aumentem. Porque poderia ser o Drake, já que ele é da marinha. Mas como esse agente conseguiu fugir, é muito mais provável que seja ele e ele destruiu a situação. Então, a partir desse quesito, vai ficar mais evidente a aliança pirata. Então os créditos vai ser dividido, na minha visão. Não vai ficar só pro Luffy, como foi em Holy Cake, eu acho, porque a Big Mom foi derrotada por Kid e LOL, e eles sabem. Então eu acho difícil tirarem esse crédito do Kid e do LOL e não fazer como se fosse, e não citar uma aliança deles que foi capaz de derrubar os dois em um curso. Então é isso. Eu acho que não tem mais nada pra falar.
Bom, valeu por assistirem, deixem o like, comentem e divulguem o canal para ajudar a gente a crescer. E é isso, beijo na teta esquerda, fui.